Bom, meus irmãos, mais um sermão para domingo à noite. Hoje eu não estarei preparando a liturgia. Você faça a sua própria liturgia aí se você for realizar o teu culto em casa. Eu quero me basear hoje em 2 Timóteo 3:10, versículos 16 e 17. E toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero falar sobre uma coisa, introduzindo o assunto aqui, uma arma. A espada nos tempos antigos era uma arma, eu não vou dizer uma, eu acho que era a mais perigosa até então, pois era uma arma de guerra poderosa, porque ela servia tanto para o ataque como para a defesa. Ela foi concebida para ser habilmente manejada em uma batalha como arma ofensiva e defensiva. O manejo dela eliminava os golpes da contrária e na pouca guarda que o outro poderia deixar, ele penetrava a espada. Era um negócio muito bem treinado e calculado. O esgrima é um esporte de que requer muita habilidade e muita atenção. Deus equipou os cristãos com uma arma fantástica, fenomenal, para a batalha espiritual. O que nos diz Efésios 6:17. Ele lá diz o seguinte: tomai, pois, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quer dizer que eu tenho que operar a minha salvação armando-me com a palavra de Deus, que é essa arma poderosa. E o Espírito Santo é aquele que nos ensina a manejar bem essa arma para a batalha divina e levar a obra sempre vitoriosa. A Bíblia é a própria palavra que foi escrita por um autor supremo, o Senhor Jesus Cristo. Ele escreveu inspirando cerca de 40 homens num período de mais ou menos 1.500 anos. A escreveu em 3 línguas: hebraico, grego e aramaico. O apóstolo Pedro garante isso em sua segunda epístola, capítulo 1, verso 20 e 21. Ele afirma ali que nenhuma profecia da Escritura é de elucidação humana, quer dizer, não sai daqui da cabeça do humano. Ele reafirma dizendo: não veio de homem algum, mas foi inspirada por Deus, quer dizer, ela desceu de Deus para nós. Daí a afirmação de Hebreus 4,14 de que ela é viva, essa arma aqui, ó, é viva, tem vida, é eficaz, ela é mais cortante que uma faca de 2 gumes. Quando você penetra uma faca de 2 gumes em um corpo sólido, ela corta dos 2 lados, podendo dividir, olha onde ele chega, o corpo e o espírito, juntas e medulas, e está apta para discernir o quê? Pensamentos, propósitos do coração. Daí pensarmos no seguinte tema: a
palavra de Deus em nossa vida. Por que ela é importante? Em primeiro lugar, como a Bíblia nos ajuda no dia a dia. Um ponto, alimentando-nos. O profeta Jeremias narra no capítulo 15, verso 16, que ele se alegrou sobremaneira quando encontrou e se alimentou a palavra, e ela se tornou alimento para o seu coração. A satisfação espiritual que ele sentiu foi logo ou algo indescritível. É alimentando-se da palavra, alimentando-se, é meditando nela, olhando, que encontramos a alegria, o sorriso espiritual. Nela encontramos, pois, a ajuda ou a lanterna que nos ilumina para aquilo que está no escuro, oculto. Isso traz descanso, pois com o caminho iluminado sabemos onde estamos pisando e sabemos isso no sentido espiritual. Portanto, ela é um alimento espiritual, a palavra de Deus. Outro ponto é esclarecendo-nos. 1 João 2,1 nos diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ora, somente aquele que não conhece as leis de Deus peca sem perceber. E aquele que conhece e não a tem como alimento também peca por estar raquítico. Desta forma, ela nos esclarece, nos abre o olho, abre a mente, para o caminho no qual devemos andar, para não pecarmos contra Deus e sofrermos as consequências naturais que o pecado produz. Um outro ponto é conhecermos a palavra de Deus. Ela nos dá conhecimento das promessas de Deus, das quais somos participantes da natureza divina. Lá em 2 Pedro 1,4, a afirmação é esta: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Ser participante da natureza divina não é se tornar igual a Deus, como Satanás propôs a Eva e Adão lá no Jardim do Éden. Eles creram nessa mentira satânica. Mas quando o Espírito Santo opera em nós, o novo nascimento, o qual não é do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas esse novo nascimento é da vontade de Deus, para um novo nascimento espiritual, isto é, a ressurreição operada por Deus, recebe então o poder de ser feito filho de Deus. Você pode confirmar isso no Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 12 e 13. A Escritura nos revela como escapamos da corrupção que o pecado original gerou. Saímos da concupiscência da carne e passamos com todas as forças a satisfazer a vontade do Espírito regenerado. Nós entramos num combate, onde o mundo tem as suas armas ilusórias, sedutoras, e nós temos a arma divina, a palavra de Deus. Temos também, um terceiro, promessas de justiça. Nos leva a conhecer a justiça de Deus, satisfeita na cruz, no Cordeiro eterno oferecido por Deus como sacrifício eficaz. Ele, como o Cordeiro de Deus, cancelou o processo de dívida judicial que tínhamos, adquirida por nosso
Pai na carne Adão. Isto foi realizado pela misericórdia de Deus com bênção ímpar do seu amor para conosco. Nós não merecíamos. Daí Jesus nos exigir em João 5,39, para que examinemos a Escritura, porque nela que cuidamos ter a vida eterna, e são elas que testificam do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, se temos que, em primeiro lugar, nós temos que ter a Bíblia como ajuda no dia a dia. Em segundo lugar, nós precisamos do quê? Nós precisamos ter responsabilidade na guarda destas palavras no nosso coração. E sendo assim, deveres estão implícitos aí. A responsabilidade implica em dever. O dever implica em responsabilidade. O primeiro dever que o filho tem para com o pai é buscar ouvi-lo e guardar as suas palavras para aplicá-las no seu cotidiano. Só assim ele pode cumprir e não transgredir as ordens do pai. O salmista, lá no Salmo 119, versos 9 a 11, ele nos ensina que, para guardarmos puro o nosso caminho, devemos buscar o Pai e observar segundo a palavra do Pai, buscando-o de todo o coração e pedindo para que não nos deixe fugir, desaparecer, os mandamentos. Pelo contrário, guardando-os no coração para não pecarmos contra ele. Significa orar, meditar e aplicar. Procurar estar junto com Deus, pedindo a Deus que nos segure junto a Ele. Nós não conseguimos segurar na mão do Pai como canto por aí, mas Ele segura na nossa mão quando nós pedimos a Ele. Então, nesse ponto, a palavra é proveitosa. Por quê? Porque ela ensina, ela redargue, ou seja, ela replica ou repreende o pecado. Ela corrige. Aí a gente fica sempre observando o caminho e onde há os buracos. Procuramos aplanar e alinhar em direção a Deus, tapando esses buracos. Ou seja, nós procuramos tornar reto o caminho. Ela instrui na justiça. Isso significa educar, treinar na educação ou na disciplina. Por tais razões, ela é a arma, o equipamento, capacete, armadura que protege, completa, capaz de satisfazer a vontade do Pai na guerra espiritual e atender a todas as nossas necessidades, qualquer tipo de necessidade, não, as reais necessidades. Um soldado não equipado, que não maneja bem a arma, por si só já é um derrotado. Ele é medroso, ele se esconde, ele não vai à luta, ele é covarde. Nós somos responsáveis para nos revestirmos, tirar a roupa velha com essa poderosa arma, para que nos tornemos verdadeiros discípulos de Jesus, permanecendo em sua palavra. Quando temos a palavra guardada aqui, não só no intelecto, mas ela desceu aqui,
no nosso coração, ela causa efeito naqueles que nos ouvem, quando o Espírito Santo lhes abre a mente. Atos 17, 11 e 12, o apóstolo narra dessa forma: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, com fome. E todos os dias eles examinavam as Escrituras para ver se as coisas eram de fato como estavam sendo ditas. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas, não só os judeus, da alta posição, e não poucos homens creram também. Para causar esse impacto, precisamos ser responsáveis, como Esdras, que dispôs no seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar a Israel seus atributos e direitos. Está lá no capítulo 7, do verso 10 do seu livro. Para que a Bíblia esteja em nossa vida, precisamos nos alimentar dela, sendo responsável em nos alimentar com oração. Em terceiro lugar, darmos importância à meditação diária. Não basta apenas sabermos como a Bíblia pode nos ajudar em nosso cotidiano. Não é apenas conhecermos nossa responsabilidade na meditação para sabermos que é o alimento que nos dá força em guardar os seus ensinos para sermos soldados fiéis. A meditação é uma reflexão feita em espírito de oração, com o propósito de entendermos e aplicarmos em nossa própria vida. O alvo consiste, aquele alvo que os flecheiros usam, os atiradores usam, né? O alvo consiste muito em conformarmos a nossa vida com a vontade de Deus. Não é atingir apenas por um projeto, mas a vida estar chegando lá. Mas para procurarmos a cada dia ir mortificando a vontade da carne, conforme o apóstolo fala em Colossenses capítulo 3, verso 5. Aí passamos a desfrutar das bênçãos diárias do Senhor. Mas precisamos sermos responsáveis como propagadores, aqueles que falam, arautos desta palavra. Baseando em Josué 1:8, onde ele diz, Deus fala a Josué: não cesses de falar deste livro da lei. Antes nele, medita, ore, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer o quê? Tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Assim, qual deve ser a fonte de nossa meditação? Não é a mídia escrita, falada, televisionada ou de qualquer outra forma. Mas a recomendação é: não se aparte da tua boca o livro desta lei, a Bíblia. Ao meditar nela dia e noite, a fonte segura, a arma poderosa. Muitos leem a Bíblia e se orgulham disso. Já li a Bíblia 30 vezes, já li não sei quantas vezes, todinho. Porém, isso foi feito em oração, procurando entendê-la e de fato meditar para
que a tenham como alimento que fortalece no espírito, ou se orgulham disso porque tem ela decorada aqui, mas não desceu aqui? Qual é a relação que existe entre a meditação e a aplicação da palavra? Falar, pensar sobre ela constantemente, quer dizer, passo a passo, sem parar. Não cesse de falar. Não pode haver esquecimento. Eu não posso estagnar, porque a estagnação vai me levar ao quê? A inércia me leva ao quê? A desmemorização daquilo que recebi. Ter cuidado, então, de fazer tudo o que ela ensina, cumprir as ordenanças nela escritas. Para isso, medita dia e noite. O resultado disso é óbvio, claro e bem definido. Olha o que ele continua falando a Josué, lá no capítulo 1, verso 8. Então farás prosperar o teu caminho e será o quê? Bem-sucedido. Muitos confundem essa palavra com prosperidade material, riquezas, curas e uma série de outras coisas, bem-estar social. Olha, eu estava à falência, agora já tenho 2 carros, comprei o professor. Nada disso. Não é essa a proposta. Josué estaria à frente do povo como guia ordenado por Deus para levá-los à possessão da Canaã prometida. Veja que a prosperidade aqui é no caminho, andando, para possuir aquela terra prometida. Ele não fala aqui de riqueza, de prosperidade, ele não fala de sucesso, ele não fala disso. Ele fala de prosperar, continuar avançando no caminho e ir galgando passo a passo a terra que havia sido prometida já a Abraão e que os seus sucessores, herdeiros, possuiriam. Podemos concluir dizendo, então, a palavra de Deus em nossas vidas nos ajuda em sentirmos a nossa jornada sobre a face da terra segura, armados, protegidos pela espada, o escudo e a arma. Ela nos libertou e continua nos libertando do pecado no dia a dia, porque se andarmos em conformidade com ela, nós vamos lutar contra a vontade da carne. Assim, ela vai nos transformando, tirando aquela natureza do velho homem, mortificando os desejos carnais e vai criando um anseio, uma vontade de ir recebendo dia a dia um crescimento espiritual para estar cada vez mais perto do nosso Senhor. Com isso, ela nos traz paz. Mesmo nas aflições, nos momentos em que nós achamos que já não há mais solução, nós vivemos em paz, porque não somos mais o que? Inimigos de Deus. Ele nos reconciliou por meio de Cristo a Ele mesmo. Por isso, meus queridos, temos que ser responsáveis e irmos em busca do alimento de Deus, que é a palavra, meditando diariamente para que a nossa santificação seja crescente, para que por ela possamos ter uma vida quieta e sossegada e causarmos impacto naqueles que nos observam e nos ouvem. Procuremos, portanto,
meditar dia e noite na palavra. Cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e desfrutemos de força para irmos vencendo o dia a dia. Desfrutemos de consolo nos momentos mais tristes, mais angustiantes da nossa vida. Desfrutemos da paz que neste livro sagrado, ditado por Deus, nos traz. Vá para casa, ou você já está em casa, não estou no púlpito. Mas vá para sua cama então, meditando e pensando na palavra. Deus os abençoe.